E aí, você recebeu uma base de dados de manutenção que diz que você tem que fazer uma limpeza periódica na máquina a cada 45 dias, tem que revisar os fluidos dela a cada 6 meses, e você precisa saber exatamente quantos dias isso vai acontecer nos próximos 2 anos, qual é a data, qual é a máquina, quanto tempo ela vai ficar parada. Precisa destrinchar isso daqui num visual e saber que, olha, tenho 47 horas previstas de parada de máquina. Essa máquina vai ter que parar 7 horas no mês de setembro. Cabe na minha programação? Quer saber como desenrolar esse problema? Assiste aí que eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso. Olá, meu nome é Demitri, eu sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais, sempre resolvendo problemas de negócios reais, de uma forma que você pode aplicar no seu dia a dia. Vamos resolver esse problema agora então? Já aproveita, me segue aí e deixa um like. Então, você está com a sua base de dados mais ou menos assim, ó. Você tem um equipamento, um plano de manutenção, datas de início e da última vez que esse plano foi executado, tipo de período e a quantidade de períodos, uma vez por ano, uma vez por mês, quanto tempo a máquina fica parada, e aí a gente precisa colocar isso dentro do Power BI e fazer a previsão de quanto tempo você vai ficar com esse equipamento parado no futuro. Vou fechar aqui. E eu tenho um arquivo do Power BI que eu só tenho o calendário carregado. É a única coisa que eu tenho, que eu adiantei, que não é o objetivo aqui, trabalhar com o calendário. Vou fazer a carga desse Excel dos planos de manutenção. Vamos lá, eu tenho ele aqui, transformar dados. Já vou renomear a carga para plano manutenção. Vou dar um zoom. E aqui a carga é bem simples. Aqui vamos aqui como usar a primeira linha como cabeçalho. Vou corrigir o tipo de dados das 3 colunas que são texto. Aqui que são o nome do plano, o tipo de período para texto. Vou colocar aqui tipo de dados para a data de execução do início e da última. E o quantia de períodos e horas de parada, eu já vou corrigir ele para número inteiro. Perfeito. Se eu fizer isso, dar um fechar e aplicar, o que vai acontecer? Eu vou ter a tabela aqui, porém, alguns planos que são como esse, que são a cada 45 dias, eu vejo aqui ó, que ele executou a última vez no dia 25 de janeiro. Então, 25 de janeiro de 2025. Está aqui ele. Eu preciso abrir uma nova linha, dizendo que ele vai executar no dia 11/3. Depois, dia 25/4. E assim por diante. Se eu simplesmente relacionar aquela tela original, aquela tabela original no Power BI, eu só vou ter uma linha. Então agora vamos ver como a gente consegue abrir isso em várias linhas. Vou aqui então de novo no transformar dados. A tabela do plano, eu vou manter ela nesse sentido, vou manter ela como ela está aqui. Eu vou apenas aqui adicionar uma coluna aqui nela. Vou adicionar uma coluna de índice de 1. Só para que eu possa ter uma referência entre o plano original e o novo. Neste caso, o plano ele não veio com uma chave primária lá da fonte de dados original. E aqui, eu vou clicar nele e vou usar a função de referência, mas isso é só para duplicar a tabela. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter então que agora que começar esse plano de manutenção, abrindo ele para cada período extra, e eu preciso saber qual que é o horizonte para frente que eu quero gerar esse plano de manutenção. Isso afeta tanto essa carga que eu estou fazendo, quanto vai afetar a carga do calendário. Eu preciso que o calendário que eu tenho já, ele cubra todo o período, e eu preciso que aqui também tenha o mesmo período.
Para que eu possa fazer isso coerentemente, é ideal que eu acrescente uma nova fonte aqui, uma consulta nula, colocar em uma única carga a data final dos planos. E aí eu vou criar aqui então. Acho que eu fui meio rápido, né? Vamos de novo aqui. Eu vou aqui em nova fonte, consulta nula. Vou clicar aqui em editor avançado. Vou criar então aqui uma variável que vai ser a data final do período. Eu estou criando em uma carga separada para poder aproveitar nos dois lugares, tá? E eu vou aproveitar aqui uma função que é chamada end of year, final do ano. De que final de ano que eu quero essa data? Eu quero então 2 anos para frente da onde eu estou. Então vou dar um date add years, vou adicionar anos. Em qual data que eu vou adicionar anos? Na data de hoje. Date.from datetime local, não. Deixa eu abrir essa função aqui em linhas para ficar mais claro. Beleza. Então, aqui eu tenho a data de hoje. Preciso colocar uma vírgula. 2. E vou anotar aqui, soma 2 anos a data atual. Aqui, soma 2 anos a data atual. Vou deixar esse comentário aqui e aqui. Vou deixar um comentário. Final do ano previamente calculado. Vou jogar essa variável aqui no final. E aqui está 31/12 de 2027. Eu estou gravando isso em fevereiro de 2025. Vou chamar essa etapa aqui de data final. Agora, vou começar a corrigir o calendário. O meu calendário, eu já tinha ele aqui com uma data final que estava em uma variável. Eu já vou corrigir ele aqui para que, ao invés de eu pegar aquela data que eu inicialmente tinha, para que ele considere a data final o que estiver na variável. Então agora eu tenho de uma forma consistente a data final e eu tenho também o plano de manutenção que eu já vou projetá-lo até aquela data. Essa data, plano que eu comecei aqui, copiando da plano de manutenção original, vou chamar de plano manutenção calendário. Esse será o nome dela. Eu vou fazer uma etapa que você não precisa fazer, mas vai facilitar para a visualização. Vou puxar essa coluna aqui bem para a esquerda. Vou tirar essas duas colunas de período. Não é necessário fazer isto agora, porque depois, no final, eu vou selecionar só as colunas que eu preciso para manter aqui o plano e a data do calendário. Perfeito. Primeira coisa que eu preciso saber então aqui eu tenho uma coluna com tipo de período e tenho uma coluna com quantidade de períodos. O ideal é você converter esse período para número de dias, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma coluna aqui. Vou clicar aqui em coluna personalizada dentro dessa parte de adicionar coluna. Eu vou criar uma coluna para a quantia de dias que eu tenho aqui. Dias período. Como é que vai ser essa coluna? Eu vou colocar aqui períodos vezes. Aí vou abrir um parênteses aqui. Não preciso abrir esse parênteses, mas facilita a interpretação. Eu vou colocar aqui então, se o tipo do período for igual ano,
Então, é a cada 365 dias. Se não, se tipo período for igual mês, então é a cada 30 dias. Temos ano, temos mês e temos dia. Tá. Se não, se o tipo de período for igual dia, multiplica por 1. E aí aqui eu vou deixar um else 0. O que é importante de projetar aqui? Você tem que saber que na tua fonte original de dados você sempre vai estar recebendo essas mesmas informações, para você garantir a consistência disso ao longo do tempo. No meu caso, uma decisão de negócio que eu tomo é: se eu não sei a cada quantos dias isso vai acontecer, eu vou zerar. Eu poderia também deixar aqui, se não, 1. Então, qualquer período que eu não sei a nomenclatura dele, eu vou considerar como um dia. O dado fica incorreto, vai ficar, mas é uma prevenção que você coloca para uma mudança na fonte de dados que às vezes pode estar fora do seu controle. Tá? Vou corrigir ainda aqui o tipo de dados desta coluna. int32.type, como ele já vem com int type, eu não preciso declarar antes. Já está aqui, como diz, período. E eu gosto de deixar organizado no Power Query com o nome da coluna, tá? Aqui. É o nome da etapa certinha, no caso, né? Para exemplo 1, vou deixar aqui. Para exemplo 2, essas duas etapas aqui eu só precisei para montar o exemplo visual e gravar mais certinho aqui no vídeo. Perfeito. Tem aqui dias período. Agora eu preciso saber quantas vezes esse plano será executado dentro do período que eu tenho lá. Uma coisa que eu reparei, ó, na data da última, eu tenho aqui um campo que está em branco. Então, está nulo. Então, o que eu preciso fazer? Nesse caso, esse plano nunca aconteceu. Então, eu vou ter que considerar a data de início dele. Fica mais fácil se eu adicionar uma coluna personalizada, chamando aqui essa data, início, plano. E aí eu posso colocar um if, ou eu posso colocar aqui última, 2 pontos de interrogação, data de início. Então, vamos reduzir aqui as colunas, só para a gente ver aqui, data de início. As colunas estão reduzidas, removi elas só para a gente ver. Ó. Última, 15/10, 15/10. Última em branco, tá essa coluna aqui. É isso que eu queria fazer. Então, vamos colocar aqui, então, data, início, plano. Pode tratar isso assim, pode tratar isso também depois na próxima query, nas próximas etapas. Aí é uma decisão sua. Vamos colocar o type date, eu prefiro deixar em uma linha para ter menos etapas no Power Query. Facilita a manutenção futura do painel que você está trabalhando. Agora, eu vou precisar saber quantas vezes esse plano vai acontecer. Eu vou começar criando uma coluna numeral e depois eu vou converter ela em uma lista. E aí vamos fazer aqui passo a passo. Execuções futuras, plano. Eu preciso saber, primeira coisa, eu tenho aqui a data final que eu tenho lá do meu parâmetro. Eu preciso saber desta última execução que eu tenho até a data final, quantas vezes cabem os períodos. Primeiro passo, coloquei ele aqui, só o data final. Deixa eu diminuir, deixar o zoom assim melhor. Para saber quantos dias tem. Para ver se está puxando a variável correta, puxou em todas, está certinho. O que eu vou fazer aqui?
duration.total days, que é o tipo de variável que é o tipo de função que diz a quantia total de dias, e eu quero saber total de dias entre data início plano menos data final, desculpa, menos data início plano. Perfeito. Então aqui, ó, do dia 15/10 de 2024 até 31/12 de 2027, eu tenho essa quantia de dias. Vamos conferir? 15/10 de 2024, 31/12 do 27, 1172, 1172. Vou criar aqui então uma variável, v total dias, e eu uso um in para ver total dias, só para continua a mesma coisa. Agora eu preciso dividir essas execuções futuras do plano pela quantia de dias do período. Então, vou fazer isto, dividir as período. Então, aqui, ó, 10 de 2024. Então, ele estaria 10 de 2025, 26 e 27. São 3 execuções e aí não chega a terminar o período. Esse outro aqui, ó, ele está a cada 3 meses, que são 90 dias. 11 são quase 3 anos, porque a gente está em janeiro. Perfeito. Esse número está correto. Eu não posso ter execuções pela metade. Então, 3,21 eu tenho que transformar para 3. Então, eu vou puxar aqui number, round down. Isto, total dias período, 0. Preciso executar esse plano 3 vezes. Ok. Então tá certo, então eu tenho que executar uma linha que começa no dia 15/10, outra 10 do 24, 10 do 25 e 10 de 26. Lembra que antes eu sugeri para colocar 0 se você não souber o período. Se você tomar essa iniciativa lá, lembra de corrigir e deixar certo nessa etapa aqui também, senão vai dar divisão por 0 e você vai ter problema. Perfeito. Então agora eu preciso fazer uma lista que começa em 0 e vai até essa quantia de elementos menos 1. Então, para execuções futuras do plano, eu preciso ter uma linha com 0, 1 e 2. Uma lista. Porque o dia 0 vai começar aqui e o dia 1 mais para frente. Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu fechei um parênteses, onde deveria ter fechado só a chave. Lista de execuções futuras do plano. Perfeito. Tá aqui. Já vou abrir aqui, ó, índice. Vou deixar só algumas colunas, porque eu tenho muitas aqui, né? Só para a gente poder enxergar só o que precisa. Só corrigir aqui o nome desta etapa no Power Query. E aqui também, 1, 2, 3, para exemplo, 3. Tá aqui. Perfeito. Vou clicar agora aqui nesta opção, que vai me permitir abrir essa lista em várias linhas. Então, para a linha 1 aqui, vai abrir 3 vezes, essa outra aqui também vai abrir a quantia de elementos que tiver, e a gente vai poder executar. Então, ó, plano 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, para outros planos, e assim ele segue. Agora, eu vou criar aqui uma coluna que vai ser a data execução prevista. E o que eu tenho nessa data? Eu tenho que adicionar nessa data de início do plano a quantia de dias projetada que é necessária. Aqui. E um detalhe, eu não posso só somar essa quantia de dias, porque senão ela vai repetir. Então, no plano 0, eu tenho que somar
na vez 0 tem que somar 0 vezes, na vez 1 tem que somar uma. Então, com isso, vai dar um resultado que aqui vai continuar a data de execução prevista, como 15/10, 24, 15/10, 25, 15/10, 26, vezes aqui o execu futuras. Vamos ver aqui. Execuções futuras, planos. Escrever o nome da coluna certo? Possivelmente funciona. Então, tá aqui, ó, 15/10 de 24, que foi a última vez que executou aquele plano. Temos aqui, então, 15/10, 25, 15/10, 26. Tem esse outro aqui, que vai ser 25, 26. Esse outro plano aqui, ele era a cada 180 dias. Então, 30/9, 29/3, 25/9 e assim sucessivamente para todos aqueles períodos. Essa é a data que me diz exatamente o dia que esse plano vai ter que acontecer, tá? Vou corrigir aqui na fórmula. Deixa só eu quebrar a linha da fórmula para que fique mais claro. Então, que eu adicionei aqui na data de início do plano, aquela quantia de dias multiplicado pela vez, type date. Corrigiu ele aqui, perfeito. Essa etapa eu comentei que eu coloquei ela aqui só para facilitar a visualização aqui no vídeo. Eu vou remover ela e depois eu vou colocar aqui, vou renomear essa etapa. E agora, então, eu vou manter quais colunas? Eu vou manter aqui a coluna de índice. Eu vou colocar aqui a data de execução prevista. E eu vou colocar aqui horas de parada. Remover outras colunas. Então, tá aqui, tem alguns deles que não tem hora de parada. Tenho um total de 88 linhas carregadas aqui. Eu já fiz a primeira conferência, né? Então, fechar e carregar lá no Power Query para que os dados estejam todos carregados. Na visualização de modelo, aqui o relacionamento pelo índice foi determinado automaticamente e a data de execução prevista eu vou relacionar pela coluna de data do calendário. Perfeito. Com isso, eu tenho o básico para essa modelagem aqui, para poder gerar isso daqui. Vamos dar uma olhada e gerar uma medida, ver essas informações aqui. Vou criar uma tabela que chamarei de medidas. E aí aqui, nesta tabela, vou criar algumas medidas. E eu vou criar uma aqui, medida, que eu vou chamar de dias do calendário. Vai ser uma contagem, calendário. Eu só estou colocando esta medida aqui para fazer uma conferência nos filtros, para visualizar se o que eu estou fazendo realmente está indo no caminho certo. Tá? Dias no calendário, perfeito. E agora eu vou colocar aqui uma nova medida, paradas, contagem, paradas previstas, count rows, plano manutenção, calendário. A contagem de linhas ali vai me dizer exatamente o que eu preciso ter certeza ali. Vamos lá, então, vou pegar aqui o cartão novo, vou começar aqui, vou arrastar aqui dias no calendário, tenho 5.000 dias, compatível, contagem de paradas previstas 88, coincide aqui com o que está aqui, nenhum segredo, nenhum mistério. Vou colocar então agora aqui. Tá?
deixar ele no visual aqui que caiba. Vou colocar um segmentador de dados. Este segmentador, eu vou pegar do calendário o ano, aqui, e eu vou pegar o mês. Perfeito. Vou mudar este segmentador para suspenso. Eu acho que o mês aqui não está ordenado. Então, vamos pegar aqui só 25, 26 e 27. Temos aqui 1000 e pouco, mais de 1000 dias no calendário. Está correto. 83 paradas previstas. Vamos ver se faz sentido. Vamos filtrar de data antes de 01/01/2025. Opa, tá certo. Trouxe 4 valores distintos. 83. Aqui. Deixa eu dar um limpar filtro aqui. Deixa eu dar um classificar em ordem crescente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu errei alguma coisinha na hora de escrever o filtro. Eu tenho 5 paradas previstas antes de 2024. E aí eu tenho as outras datas previstas para frente. Tá certo. Agora eu estou vendo aqui que eu fiz um equívoco lá no ETL. Eu não deveria ter nenhuma data no passado. E agora eu sei o que eu errei aqui e eu vou corrigir. Quando eu gerei essa lista aqui, eu comentei que ela precisava começar em 0. Deixa eu voltar aqui, ampliar a linha aqui. Na verdade, ela precisa começar em 1. Então, corrigido isto no ETL, eu não vou ter nenhuma data no passado. Vai ter que voltar aqui para 88 datas previstas para a execução disso daqui no futuro. Agora está certo. Vamos conferir se está certo mesmo. Estou achando que... Está certo. Tá correto. A data de execução prevista a última vez. Está dentro do período ainda. Selecionado. Está coerente o dado. É isso que eu precisava só ter certeza se estava correto ou não. Mas já verifiquei aqui. Está certinho. Vamos seguir aqui nessa informação. Tá aqui então o plano. Então eu vou colocar aqui em um visual de matriz. Então agora é trabalhar a visualização dessa informação. O que é necessário pro ETL, você já tem. Então eu tenho aqui, ó, equipamento. Nas colunas do calendário eu tenho ano e eu tenho mês. Eu já vou fazer um drill down. Calendário meu, você viu ali, ele ordenou o mês em ordem alfabética. Então, se você nunca fez isso, tem que corrigir aqui na classificar por coluna. Vai voltar a ficar correto. Tá correto. E agora vamos pegar aqui a medida. Contagem de paradas, vamos arrastar para cá. Então, ó, o carro 1 está previsto ter uma parada no mês de outubro. Outubro, fecha com outubro. O carro 2 vai ter que ter uma em janeiro. Carro 2, janeiro de 2026. A máquina de produção 1 vai ter paradas em março e abril. Essas paradas em março e abril, aqui, vamos colocar aqui abril, última, mês 6, vai até o mês 3. E essa daqui, mês 1, mais 45 dias, vai dar o mês 4. Para que eu tenha muita certeza, plano manutenção, plano, manutenção preventiva. Então, tá aqui, ó, limpeza periódica, revisão de fluidos, revisão de documentação. E com isso, se você quiser ainda, você pode colocar aqui uma medida que seriam horas parada previstas, que
seria a soma de plano manutenção, calendário, horas de parada, essa coluna que foi preservada lá no ETL. E está feito, aqui está previsto para 5 horas em abril, março, 1 hora em abril, 7 horas em setembro, para esse ano todo. Se eu somar, tem 47 horas previstas de parada em máquina. Feito isso, agora é você trabalhar o teu visual, você colocar isso daqui num gráfico, mas a carga e os dados, eles estão ali disponíveis para você poder fazer a manutenção, para você poder fazer a visualização e, inclusive, se você quiser, você pode preservar as datas no passado da última execução do plano e colocar algum indicador se esse plano eventualmente já não está vencido de manutenção, gerando um alerta que você pode até no futuro integrar eventualmente com o Power Automate, fazer algum tipo de disparo por mensagem, e-mail ou até WhatsApp se você tiver um serviço contratado com isso. Então por hoje era isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.